Leitura Bíblica de 3 de julho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 3 a capítulo 23, versículo 30. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Uquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, Acbor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para que o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas, e a todo o exército dos céus.
Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levantando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Enom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o camareiro, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e, esmiuçados, os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto, em pó o esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. E, virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Então disse: Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira ao Senhor. E lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor de sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: Também a Judá hei de tirar de diante de minha face, como tirei Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse: Estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Megido. E seus servos, num carro, o levantaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, e o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias,
e ungiram-no e fizeram-no rei em lugar de seu pai.